Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso 22º episódio do Podmaster, o podcast do Master Business, nossa rede de negócios aqui de Sorocaba e região. Hoje a gente tem o prazer de receber Rogério Pericini, da Compass Containers. Muito obrigada pelo aceite ao convite. E o nosso bate-papo de hoje, ele é sobre o empreendedorismo, é sobre o empresariado, mas as diversas vertentes que o Rogério traz de uma gestão diferente, uma pessoa que não é de Sorocaba e se acostuma com a cultura também da nossa cidade. E vai ser um bate-papo aqui com o Jefferson Lunardon, da JR Uniformes. Espero que vocês gostem. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite para vocês. Rogério, eu queria começar nosso bate-papo de hoje. A Compass Containers, ela tem diversas frentes que a gente admira, seja por conta das construções sustentáveis, por conta desse reaproveitamento e o tamanho do negócio que vocês construíram. Hoje, como que você se vê? Você está em Sorocaba, mas você negocia com o Brasil, né? Mas hoje, como que está o seu contexto da empresa Compass em Sorocaba e como que você lida com essa questão do relacionamento com os sorocabanos, os clientes da região e os clientes do Brasil, nesse sentido empresariar em 2025? Legal. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Sempre batemos bons papos quando nos encontramos, no Master ou fora de lá. Então, obrigado primeiro por isso. A gente escolheu Sorocaba há 8 anos atrás, né? 9 anos atrás, quando a gente transferiu nossa operação de Santos, onde era não só o escritório da matriz, como também a parte operacional. E acabamos procurando algum lugar que tivesse uma infraestrutura bacana, uma região econômica bem ativa. E dentre as cidades aqui dentro do estado de São Paulo que a gente identificou com esse potencial foi Sorocaba. Encontramos um imóvel muito legal onde a gente está e que tinha tudo isso para nos oferecer. E a cidade eu posso dizer que foi muito acolhedora assim, conosco. Hoje, tendo até um relacionamento mais próximo com outros empresários aqui da região, eu consigo dizer isso de coração tranquilo, porque realmente eu não tenho assim, não tenho família, não temos outros laços aqui na cidade que nos trouxeram para cá. Foi realmente uma ocasião ali, uma coincidência e hoje muito adaptado aqui, a família adaptada, nossa equipe também muito, muito bacana, muito produtiva. E então, assim, vi com muito bons olhos essa vinda para cá. E acho que a cidade nos abraçou bem. Temos alguns projetos, né, entregues aqui, seja uma padaria, uma loja, estruturas para centros esportivos, enfim, várias coisas aí digo que são filhos nossos aqui espalhados na cidade. Então isso foi bem bacana. Então, gosto muito daqui. E você é a continuidade do negócio, cujo gestor e idealizador continua na operação, que é seu pai, né? E a Compass, ela já completa 31 anos. Isso, temos 31 anos, em setembro agora 32, Tá. né? E como que é isso? As duas gerações fazendo gestão e inovando juntos e trabalhando ali, né? Seja Santos, Sorocaba e outros escritórios. Como que você hoje lida com essa continuidade e paralelo com seu pai? Eu brinco que é sempre um desafio, né? Quando a gente fala de gerações, né, diferentes, seja do lado pessoal, mas do lado empresarial, acho que o desafio ele se potencializa ainda mais, porque primeiro de tudo vem a figura do respeito, né? Por ser meu pai, então por ser o criador da empresa, né? O idealizador de tudo. A gente brinca quando a gente está conversando que lá atrás o pessoal falava que ele era louco, né? Porque há 31 anos atrás, você pensar em utilizações de container para fazer coisas diferentes não era muito comum, realmente. E a gente viu que depois de alguns anos, hoje isso é uma tendência mundial, e aqui no Brasil não foge disso, né? Então, muitos estados, cidades têm utilizado o container como uma alternativa. Então, no começo acho que ele teve muita portada na cara para de repente hoje a gente conseguir permear um pouco mais no mercado de uma maneira geral. Mas assim, é isso, é desafiador todos os dias você ter essa questão de diferentes pensamentos, diferentes ideais, seja no próprio lidar, né, na relação com a equipe ou na relação com ideias novas, com implementar ideias novas. Mas acho que assim, é um desafio gostoso, né? Acho que
eu sou muito grato a ele por tudo que ele construiu, porque senão eu estaria sendo, né, empregado de Em outro alguém, segmento, nenhum demérito a isso, mas assim, estaria trabalhando numa outra estrutura, numa outra empresa, mas eu fico muito feliz hoje de fazer parte, me sinto totalmente integrado e muito confiante do que a gente tem aí nos anos ainda pela frente. Legal. E quando a gente fala do jeito que seu pai criou a empresa, né, de venda, locação e todas as usabilidades do container, e como você tem tocado a empresa do ponto de vista até estratégias comerciais, Uhum. nesses 9 anos que você está na operação, quais são os pontos que você vê de maior evolução, de uma tendência desse aprimoramento que veio do que seu pai ele já estava no mercado, ele já tinha todo um conhecimento, e o que você trouxe de inovação para isso também? O principal business da empresa sempre foi a alocação de containers para obras. Então, você precisa de uma estrutura temporária, então eu vou montar para você lá um depósito, um almoxarifado, um vestiário, um escritório, uma sala de reunião que você vai utilizar durante aquele período da obra e depois ele retorna para a Compass para a gente poder renovar esse container, né? Pintar, enfim, reparar e locar isso para um outro cliente. Esse sempre foi o nosso principal business, continua sendo. Eu acho que o grande ponto que a gente teve aí foi dar um passo maior para o lado de projetos. Então, projetos que a gente fala são quando a gente customiza as estruturas dos containers marítimos para um determinado fim. Então, ele vai virar uma casa container, vai virar uma loja container, vai virar uma academia, vai virar um cinema, enfim. Então, esse talvez fosse um segmento ali da empresa que a gente não desse tanta atenção ou não apostasse tanto. E acho que depois da minha vinda, a gente acabou olhando com um olhar um pouco mais carinhoso ou um pouco mais de atenção para esse segmento que a gente vê hoje crescendo bastante. Então, nesses últimos aí menos de 10 anos, ele saiu de 1, 2% do faturamento e hoje ele representa quase 20%. Então, assim, teve um crescimento bem significativo. E o mais importante foi e isso aconteceu não porque a locação caiu. A gente conseguiu manter ela num patamar ainda crescente, mas ainda assim abrimos essa nova frente de negócio, que foi a parte de projetos. Então, talvez em termos de contribuição, acho que esse seja um ponto, uma pitada aí. Era isso que eu ia perguntar, né? Como começou toda a ideia com o pai, provavelmente o pai deve ter te orientado no começo como ele começou. E como surgiu essa ideia dele trabalhar com container? Todo mundo sabe quando você monta uma empresa, você precisa de uma ideia, de um planejamento, né, para você colocar isso em pauta. Você tem ideia de como foi isso? Ele buscou isso fora do Brasil, né, e como foi essa trajetória dele e depois a sua trajetória que impactou para entrar para esse mercado da construção civil? O meu pai, ele trabalhou em uma das primeiras e acredito que únicas empresas de fabricação de container no Brasil. Hoje não existe mais nenhuma, mas na época, na região ali metropolitana de São Paulo, tinha uma empresa que fabricava containers aqui no Brasil. Foi um projeto ali, um estudo, uma ideia, e que depois acabou não vingando essa empresa. Mas ele trabalhou lá, estruturou essa parte de fazer mesmo os containers, né? Fabricá-los aqui. Então, ali eu acredito que tenha iniciado já esse olhar diferente. Ele é engenheiro mecânico de formação, então já tenha iniciado esse olhar diferente para o container. E depois ele foi trabalhar numa empresa, numa divisão da GE, que fazia alocação de containers para a América Latina, para deixar nas áreas portuárias. Então, quando ele estava fazendo os translados ali de importação, exportação, às vezes o container ele não podia ser utilizado imediatamente, então ele aguardava nessas áreas de região portuária e ele cuidava dessa operação toda. Então, acho que viajando por todos esses países e cidades e vendo a utilização do container, porque você chegava numa empresa dessas que estava na região do porto, a guarita era um container, o escritório onde você fazia a reunião muitas vezes era um container, a parte de controle do estoque dos almoxarifados era um container. Então, acho que isso foram insights ali que ele tirou de ver, cara, na verdade você consegue fazer tudo em container. Exato. E ele trouxe isso para cá, e era muito pouco utilizado à época ainda. Uma outra coincidência da história é que ele morava em Santos, então, assim, você tem lá o porto ao lado, então uma abundância de containers. E aí, isso há 30 e poucos anos atrás, o container ele não tinha o valor que ele tem hoje, ele é enxergado como sucata mesmo. Então, muitas das empresas vendiam ele, porque ele já não podia mais ser utilizado para navegação, elas vendiam por um valor residual.
Não era que nem hoje que ele tem um valor importante quando a gente vai considerar a compra de uma unidade. Na época dele, um exemplo, custaria o que hoje? $100, algo como isso. $100. E hoje custa quanto um container? Hoje que custa aí na faixa de 8, 10 mil reais. Então, assim, é muito diferente, cara. A gente tá falando de menos de 1.000, algo como isso, para hoje, sei lá, 8 mil, 9 mil. Então, por quê? Justamente por isso, assim, a utilização se transformou. Então, hoje a gente tem inúmeras empresas nesse mercado de locação. Em todas as cidades a gente tem pelo menos ali uma empresa que faz esse tipo de trabalho. E essa parte de projetos também. Então, a gente tem vários cases hoje de empresas que trabalham só com isso, né? Seja aqui em Sorocaba ou no Brasil todo. Esses projetos da construção civil, onde você enquadrou agora há 8 anos, acho que você falou, foi você que trouxe essa ideia ou surgiu? Ela já existia na empresa, porque o que acontece? A gente trabalha bastante forte essa questão da locação, só que eventualmente aparecia uma empresa que tinha uma demanda específica e que não era dos containers da nossa frota, que a gente fala. Que a gente já tem modelos pré-determinados, de acordo com o que o mercado nesses últimos 30 anos demandou, a gente foi criando modelos específicos para alocação. Então eu tenho lá um depósito, meu depósito é de um modelo específico, o almoxarifado, ele tem uma porta social, uma janela e elétrica e uma tampa de ar-condicionado. Então eu já tenho modelos específicos. E aí o que aconteceu? Quando uma empresa veio e falou assim, eu queria montar aqui uma sala de descanso para os meus funcionários. Tá bom, mas eu não tenho esse modelo aqui. Ela falou, não, mas eu não queria alugar, eu queria comprar mesmo, eu quero incorporar isso na minha estrutura. E aí a gente falou, legal, então eu ia lá, desenhava como seria essa sala e a gente construía, executava isso. Mas eram demandas muito pontuais naquela época. E a gente começou a atender muito mais o lado da indústria, inicialmente, do que o comércio ou o cliente final para uma residência. E aí depois quando eu falo que a gente começou a olhar, e aí também olhar um pouco para fora, olhar para outras empresas aqui no Brasil se movimentando nesse caminho, que é principalmente ser uma alternativa sustentável, rápida, economicamente viável, com um orçamento já travado, que é tudo que a construção civil não te entrega hoje. Nada previsível, né? Nada previsível. Mais limpo também. Mais limpo e tendo essa questão de duas coisas que para mim são fundamentais, é você conseguir travar o orçamento e travar o prazo. E são os dois pontos que a construção civil não te entrega. Hoje você orça uma casa que vai ficar pronta em 12 meses e vai custar R$1 milhão e você recebe ela com quase 24 meses custando quase 2. Por diversos motivos, né? A gente não tá aqui, eu sou muito mais aliado da construção do que sou competidor. E do container isso não acontece. E do container não acontece. E aí o container ele entra num caminho que são obras de construção industrializada. E basicamente eu consigo fazer a obra lá no meu galpão, então eu não tenho questão de chuva para me incomodar, eu não tenho questão de vento, eu não tenho questão de, sei lá, muito frio ou muito calor, enfim, eu tenho um ambiente controlado, eu tenho pessoas que eu vou utilizar elas de acordo com a necessidade que eu tenho, então um eletricista ele não precisa estar no projeto, no início do projeto, ele vai ter a etapa onde ele vai precisar estar, assim como a pessoa que vai fazer a instalação do piso cerâmico, mas eu tenho a etapa inicial onde eu vou precisar do soldador, ele que vai fazer os cortes nos containers, traçar os perfis de metalon para a estrutura das portas, janelas, etc. Esse cara eu preciso dele naquele momento. Então eu consigo também fazer um bom aproveitamento da minha equipe, distribuindo ela nos projetos, mas tudo isso vai fazer com que eu consiga entregar a entrega dentro do prazo ou até antes, por estar nesse ambiente controlado. Então, eu queria até aproveitar você, Nádia, para a gente entender que a gente discute isso muito no Master, né? Qual o diferencial que as empresas vivem reclamando poderia implantar na sua empresa atual para que você se destaque de uma maneira diferente sem perder o que você já faz, né? Então, assim, economicamente, na sua visão atual, voltando também no passado, economicamente, os containers de aluguel financeiramente é melhor? Ou se equivale a construir também, não sei se você pode dar essa dica, ou se a construção também tem uma rentabilidade tão boa quanto o aluguel? Eu vou responder de duas formas. A primeira é assim, se a gente for olhar individualmente a margem,
o projeto ele tem uma margem mais interessante, por quê? Porque ele tem um começo, meio e fim muito mais rápido, por ser uma obra industrializada. Então, muitas vezes, vou fazer uma casa, eu vou levar ali 60, 90 dias para fazer essa casa de 90, 60 metros quadrados. Quanto vai gastar. E eu sei quanto eu vou gastar, eu sei o quanto de material eu vou comprar, quanto de mão de obra que eu vou precisar utilizar nessa obra. E em 90 dias, às vezes, eu tenho o meu retorno já. Então, eu tenho o que eu investi para comprar os containers, os materiais, a equipe, e eu vou ter o retorno com o pagamento do cliente. No caso da locação, é um pouco diferente essa gestão, vamos pensar, de valores, né? Por quê? Porque eu sempre vou comprar o container, fazer as modificações necessárias, colocar ele em aluguel por um valor bem inferior ao que eu paguei no container e investir nesse container, mas que ele, ao longo do tempo, ele vai me rentabilizar e me dar esse retorno. E aí ele pode ser alugado para a Nádia durante um ano, voltar. Ser alugado para o Jefferson por mais 6 meses, voltar. Ser alugado para o Cláudio por mais 12 meses e voltar. E ele é o mesmo container. Eu não tive que investir nele de novo. Então ele, ao longo do tempo, vai me trazer um retorno e vai chegar um momento que ele vai ter pago o retorno do que eu investi nele e vai continuar me rendendo ainda. Só que a longo prazo. Só que mais a longo prazo. Então, e eu acho que isso que é o legal também da nossa estratégia, porque a gente consegue atender as duas frentes. Então, eu tenho uma receita recorrente, que é o que o aluguel me traz, né? Hoje, muitas pessoas pensam muito nessa receita do aluguel, né? Imóvel, tudo mais. O container, basicamente, ele tá nesse mesmo caminho. Então, é uma receita mais previsível, que ela me ajuda a me estruturar com os meus gastos, os meus custos e tudo mais. Faz com que eu consiga, me possibilite a ter uma estrutura como a gente tem lá. E o outro lado, que é o projeto, ele é o incremento da receita. Então, ele é o a mais. Porque se é bem organizado e bem gerido, o projeto ele não é para me dar prejuízo. Por quê? Porque eu já tenho pré-determinado quantidade de material, quantidade de horas de funcionário e a minha margem para trabalhar para isso. Então, não é para ser um negócio deficitário. Pelo contrário. Muito rentável. Muito rentável. E olha que a Compass só tem de São Paulo. Hoje nosso raio de atuação, só São Paulo. A gente precisaria, né, na verdade, criar uma outra estrutura como a gente tem hoje aqui em Sorocaba. Até aproveito para convidar o pessoal que está nos assistindo, quem quiser conhecer um pouco mais lá da empresa, da estrutura, enfim, de tudo isso que a gente está conversando aqui, tá mais do que convidado. A gente tem as portas abertas. Eu brinco que é cozinha de restaurante. Pode entrar, vai estar acontecendo a operação lá e é assim mesmo tem que ser, mas a gente tem muito orgulho, né, do que a gente construiu lá dessa estrutura. E tem as redes sociais também, né? Tem as redes Compass, sociais que as pessoas também. podem conhecer. E eu acho que isso foi talvez um ponto também importante dessa minha trajetória, desses últimos 9 anos de empresa, foi estar um pouco antenado a isso no mercado, essa questão da comunicação, né? Não adianta você só fazer bem as coisas que você faz e muitas vezes o mercado não conhecer, né? O teu cliente não chegar para ele isso. Pô, mas eu queria tanto fazer algo em container, mas nem sabia que vocês eram aqui de Sorocaba. Então, eu acho que vem um pouco nessa esteira de inovação, de coisas que eu possa ter agregado à empresa, que é justamente isso. Então, assim, criar uma comunicação mais próxima dos nossos clientes. Então, hoje no nosso Instagram, a gente costuma colocar desde parte da fabricação dos projetos e da locação dos containers, mas a entrega, né? Como que é o feedback do cliente, como que fica o resultado do projeto lá em loco, na casa, na empresa das pessoas. E eu acho que isso nos possibilitou essa questão de diminuir mesmo a distância para o nosso cliente, entender um pouco melhor ele e dar um pouco mais de visibilidade ao trabalho. E aí acho que esse também é um dos pontos porque essa área de projetos acabou crescendo. Porque antes era uma demanda, atendia demandas ali muito pontuais. E hoje a gente consegue daí, muitas vezes a pessoa, através de um vídeo que ela viu, ou às vezes numa conversa, num grupo de network, por exemplo, ela passa a conhecer que o container pode ser a resposta, às vezes, por um problema que ela tinha, ou ele pode facilitar ela em algo no dia a dia dela. E que, principalmente, ele não vai dar a dor de cabeça que uma obra daria. Então, assim, se eu falo para você que vou ficar lá na sua casa 90 dias com quebradeira, com barulho, com mão de obra entrando, saindo, você talvez vá torcer o nariz para mim e você vai falar, putz, não tô disponível. Não tô disposta a aceitar isso. Agora, se eu te falar que, de repente, eu vou fazer essa obra toda lá no meu galpão e que em 48 horas eu vou te entregar isso pronto lá na sua casa, passando 2 dias te incomodando, vamos chamar assim, talvez você já abra um pouco para me ouvir. Então, eu acho que é isso que tem acontecido. As pessoas, a partir do momento que conhecem um pouco mais,
se interessam em saber mais informações e entender como que aquilo pode, de repente, resolver um problema para elas de forma rápida. Legal. Quando a gente fala de inovação, é um termo muito interessante do ponto de vista empreender, porque as pessoas sempre linkam inovar com tecnologia. E não precisa estar vinculado a isso. Então, só trazendo um pouco do conceito, né? O que uma empresa que faz uniformes conseguiria inovar? Ele investe em tecidos diferentes, a China lança alguma coisa, ele vai lá e já quer testar. Aí Jefferson foi lá e fez uma van e leva todos os uniformes para o cliente para ele não precisar se deslocar. Aí tem uma pessoa, né, que de repente fez o fone de ouvido de um jeito, aí criaram várias outras formas para o fone ficar cada vez menor. Também não é sobre tecnologia, é sobre espaço e formato. Na área de containers, eu fico pensando assim, muita gente consegue, a gente consegue tomar decisões baseado no que o portfólio do mercado nos oferece. Então existe um desconhecimento sobre o que é possível fazer com containers. O custo disso, às vezes você olha projetos na revista, eu nem sei se existe ainda Casa Cor, Arquitetura e Construção, né? E aí você vê aqueles projetos, parece muito de alto padrão. Nossa, isso aqui vai me custar 5 milhões, não cabe no meu orçamento. E eu percebo isso. Cada vez mais na era da informação, a gente tem esse papel de levar quais as inovações que nossas empresas estão fazendo para explorar, sabe? Abrir caminhos com foice de novos públicos. Então, pensando em inovação para os seus novos públicos, o que você entende que seriam os próximos 3, 5 anos dos projetos novos que a Compass pode e deve entregar? Já partindo dessa premissa que o surgimento de um cinema container foi de um networking que surgiu e de habilidades conjugadas. Só que parar para pensar, você tem uma casa de 1.000 metros, quero fazer um cinema e vou fazer num container. Uma casa não, um terreno. Talvez o arquiteto não daria essa sugestão, o dono da casa também não. Então, qual que é a sua linha de raciocínio sobre isso? Como buscar novos clientes para apresentar essas soluções e como a Compass pretende se posicionar para levar ao longo dos anos algo que também o meio ambiente vai precisar, que é essa construção limpa. Legal. Eu acho que primeiro a questão da inovação, como você colocou, acho que a gente sempre tem que buscar atrelar a tecnologia, né, as coisas, o mundo hoje é assim, conectado, enfim, a gente está fazendo um papo aqui que talvez há 20, 30 anos atrás nem era imaginável. A gente tá conversando aqui, assim, enfim, para uma audiência sem ser num canal de televisão, por exemplo, né? Enfim, eu acho que a gente tem que estar muito ligado nas dores do nosso mercado, do que o cliente ele precisa, porque na verdade é sobre isso. Então, assim, se eu identifico que a construção civil, a demora na obra é uma dor, eu tenho que procurar tratar isso, e não necessariamente eu vou usar tecnologia só para isso, mas eu posso trazer uma modalidade diferente de construir. Se eu vejo que o custo ele é também uma dor, porque é uma torneira que ela não fecha até o final da obra, eu posso também mirar nisso e criar produtos ou criar formas, otimizado. Enxugar o orçamento, ou mesmo ter um controle sobre o orçamento. Então, quando o cliente faz um projeto com a gente lá, eu tenho por princípio, eu compro todos os materiais do projeto dele no dia 0. Então não existe eu chegar para ele, bater lá na porta dele ou mandar um WhatsApp dizendo, olha, então, agora que a gente chegou na fase do concreto, subiu 20%, então eu vou precisar aquele valor que a gente tinha especificado em planilha e vai ser um pouco a mais. Não existe isso. Por quê? Porque eu já me protejo de qualquer variação de preços nesse sentido. Então eu acho que a inovação nesse nosso caso lá, ele está muito ligado a isso, a olhar para as dores do cliente e ver como a gente pode resolver. Do ponto de vista de tendência de mercado, a gente procura sempre estar na vanguarda e assim, acaba sendo observação, vendo o que o mundo está fazendo. Eu vejo que tem uma busca, principalmente pós-pandemia, com relação a você ter uma casa ou uma cabana ou um chalé, mas assim, algo que você possa usufruir fora do seu dia a dia, né? Então hoje as pessoas... tem muita gente que hoje já não mora mais em São Paulo por conta de toda a loucura que é viver lá. Hoje já consegue fazer home office, de repente, numa cidade do interior, tá próximo. Algumas vezes na semana ela vai, mas ela não precisa mais morar lá. E aí, nessa esteira de ideias, é isso. Você criar, às vezes, uma opção para a pessoa. Então, ela vai ter o apartamento dela, ela vai ter a casa dela numa estrutura convencional de construção civil, mas ela pode ter um chalé, por exemplo,
aqui na região próxima de Sorocaba, São Roque, que tem a Rota do Vinho. Você pode ter um chalé lá que você pode ser tanto de uso pessoal, quanto você pode colocar isso para alugar. Então, eu vejo isso como uma tendência no nosso mercado, seja ele a pessoa fazendo em container ou buscando outros métodos que não a construção tradicional, para fazer espaços que ela possa tanto utilizar quanto locar, né? As plataformas hoje elas têm crescido muito, né? Airbnb, Booking, entre outras, e acho que isso tem permitido esse olhar que às vezes você constrói um ativo para você, que ele ainda pode te trazer uma Rentável. receita. Uhum. Exatamente. Então, isso eu acho que é um ponto. Um outro ponto, por exemplo, eu tenho visto que também os imóveis têm ficado, né, não só terrenos, mas os imóveis de uma maneira geral têm ficado mais caros ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala de regiões que são mais economicamente ativas, né? Então, quando a gente for falar em Sorocaba, por exemplo, o metro quadrado no Campolim, ele é mais valorizado por ser um bairro ali considerado mais nobre e tudo mais. Então, morar nesses bairros fica sempre mais caro, né? Quando a gente escolhe locais assim. E eu tenho visto que as pessoas às vezes têm buscado bairros próximos a esses bairros, mas ambientes menores, né? Então, o kitnet também, ele acabou sendo uma alternativa que tem crescido muito, não só a procura, a pesquisa e o fechamento também de projetos com esse perfil. Então, dentro de um container de 40 pés que a gente tem, eu consigo fazer num ambiente de 30 metros quadrados 2 kitnets. Então, isso te permite 2 apartamentos ali de 15 metros quadrados em 90 dias, por exemplo. Então, você consegue ter um investimento, um retorno mais rápido, frente a uma obra que talvez fosse demorar ali quase um ano Sim. para ficar pronto. Então, isso eu também vejo como uma tendência do mercado hoje, essas soluções. E aí, só para não fugir muito do assunto, mas uma outra tendência que é bacana é para comércio, né? Eu vejo que também as pessoas hoje elas têm ficado mais precavidas do ponto de vista de investimento, né? A gente passa por ciclos econômicos de crescimento, de recessão, enfim. E às vezes você Uma não quer... montanha-russa, né? Uma montanha-russa. E às vezes você não quer iniciar a sua empresa, e acho que hoje também tem se falado muito em empreendedorismo, né? De você iniciar a sua empresa talvez com um investimento milionário. Às vezes você não tem nem essa capacidade. Então o container ele te permite, com um ambiente menor, né? E com rapidez, você criar uma filial ou iniciar os negócios. Então, eu vou montar uma loja de açaí, por exemplo. Eu posso fazer isso em 15 metros quadrados e te entregar isso pronto em 60 dias. Então, você consegue começar a loja, sentir o mercado, sentir o bairro, sentir a clientela que você tem ali naquela região. Eventualmente, se não deu certo, não é o teu produto, muitas vezes, que pode não ter dado certo. Pode ser o ponto que você escolheu. E o container ele vai te permitir tirar isso desse ponto, levar para um outro local e você vai conseguir operar isso. Diferença de um dia para o outro, você consegue abrir numa outra região e você não precisa ficar naquela busca pelo ponto comercial ideal. Você pode só procurar um terreno. A diferença de valor do container para construção civil é muito grande? Hoje no mercado as pessoas falam em algo próximo de 30%, né? O container um pouco mais barato, mais barato do que a alvenaria. O que eu olho e não miro muito para esse número, porque muitas vezes a gente usa os mesmos produtos, né? Então o piso cerâmico, ele é igual à alvenaria tradicional, a elétrica. Então eu não miro tanto aí. O que para mim entra muito, e aí a gente puxa também essa questão da sustentabilidade, uma obra em container eu tiro 0 caçambas do local onde eu coloquei o container de entulho. Por quê? Porque eu não faço nada lá. Então, só a economia que eu te dou com isso é ótimo. Essa é a prestação de serviço, de caçambas, por exemplo, Fora né? que o container não precisa de fundação. Esse é o segundo ponto. Você já foi lá na Compass, né? Já sabia dessa resposta. Então, exato, assim, o container, ele é uma estrutura mais leve do que a construção civil, ele não vai precisar de fundações, que só aí é um custo elevado de uma obra. Você vai fazer mais do que um andar, ainda assim o container não te exige essa fundação. Você consegue com uma estrutura simples ali, ou de um radier, ou de bases mesmo de apoio, você consegue utilizar para apoiar o container. Aí está um segundo ponto que é extremamente importante e que te economiza dinheiro. E o outro, que é o que eu falei no início, é a própria questão dessa previsibilidade de custo. Então, ao travar esse orçamento, assim como quando eu vou lá fechar um lote de uniformes, você não me liga depois que a gente fechou para dizer que o tecido aumentou. Não, você honra a tua proposta e você já tem uma programação para me atender com aquilo que a gente fechou de orçamento. Da mesma forma, a gente lá.
Então, em cima do orçamento que a gente fez, ele não tem nenhuma variação. Não tem nenhuma surpresa, né, no meio da construção onde vai elevar o valor É da uma das maiores construção. dores quando Exato. tá É fazendo obra. praticamente 100% das dores de todo mundo que quer construir e não entende de construção, porque quem quer construir, o cara vai contratar alguém para isso, ele tá refém, Exato. ele não tem o controle. E tem o lado que, assim, a gente não reforma, né? Eu construo do zero. Então, assim, a elétrica que eu coloco no É container tudo novo. é novo. Então, assim, a chance disso dar um problema é muito menor. A hidráulica, idem. A pintura, da mesma forma. Então, são todas questões que são feitas da primeira vez. Sim. Agora, para as pessoas que estão assistindo a gente, eu vou fazer umas perguntas audaciosas para ele. Que conselho você daria para empresários que queiram entrar nesse mercado? E além do conselho, haveria possibilidade da Compaz sediar outra sede em outro estado através de algum empresário? Hoje, isso não está nos nossos planos, né? Eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, né? Muitas vezes a gente está mexendo com o sonho da pessoa de ter a sua residência, né? Eu comentei no caso de pessoas que já moram e querem ter uma segunda, mas às vezes não. Às vezes aquela lá é a residência principal da pessoa ou é a empresa, a sede da empresa dela. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente não enxerga essa possibilidade num futuro próximo de criar uma outra estrutura num estado, né, seja Rio de Janeiro ou um estado próximo ou até um estado mais longe, porque isso demandaria deslocamento nosso, pessoal, acompanhamento em loco e essa questão da responsabilidade, né? Então, eu prefiro atender bem e atender... O mercado ele é muito grande já aqui no nosso estado. Então, eu não preciso... se eu conseguisse pegar 10% do que tem de projetos e da busca que as pessoas têm por container, eu já não teria condições de produzir com o que eu tenho lá de infraestrutura e de equipe. Então, o nosso foco é mais nisso. E o que eu falo assim como todo mercado, né? As pessoas que queiram iniciar, elas têm que ter a principal preocupação, que é essa responsabilidade. Porque fazer as coisas mais barato, eu acho que todo mundo consegue, né? Se a gente for num quintal e for fabricar uniformes, né? For comprar de pessoas duvidosas, de matéria-prima duvidosa, não dar pós-venda, não garantir nada, não ter qualidade, talvez a gente consiga fabricar uniformes mais baratos do que a JR. Mas será que é isso que a gente quer? No final, eu acho que não é. No final, eu acho que quando alguém procura a minha empresa, a sua empresa, a Nádia, a gente procura qualidade, a gente procura confiabilidade, a gente procura alguém que por trás da empresa, se a gente tiver algum problema, e é totalmente possível, né? Ter alguma situação, algum imprevisto, alguma coisa, mas a gente procura alguém que vai olhar pra gente como cliente e vai falar, cara, eu não vou deixar com que isso aconteça, eu vou resolver. Então, eu acho que essa talvez seria, assim, a principal coisa que eu procuro levar para os negócios, de ter essa responsabilidade, de pensar que a pessoa que chegou ali, quando ela entrou na tua empresa, ela confiou o dinheiro dela, ela confiou o sonho dela para que você fizesse. Então, se for fazer, faça sério, entenda sobre o que está fazendo, a gente está totalmente à disposição de quem quiser conhecer, como eu falei, tirar dúvidas e eu vejo que quando vem mais empresas para esse nosso mercado, é até um ponto positivo. Por quê? Porque mostra que as pessoas estão cada vez mais realmente abrindo a cabeça para métodos alternativos de construção, que é o que a gente mais quer. Então, a gente já teve várias pessoas do mercado, ou que são influenciadores, ou que são pessoas que falam sobre construção civil e que já foram lá, visitaram a fábrica, filmaram lá dentro, e a gente não tem nada para esconder, nenhum segredo. Eu acho que o maior segredo é, assim, você fazer o simples bem feito. Isso aí você vai estar na frente de muita gente. Sim. Ao longo dos 8 anos nesse mercado da construção civil, mais forte, que é a construção de casas e projetos para empresários, né, como o mercado e outras coisas que você falou, você tem ideia de quantos projetos a Compaz já fez ao longo desses 8 anos? A gente já fez mais de 200 projetos aí ao longo desses 8 anos. Hoje a gente tem uma média de 40, 50 projetos ano. Uma média de 3, 4 meses. Exatamente. Então, assim, a gente já fez de tudo que você imaginar um pouco. Já fizemos academia, loja, centro comercial, Qual o casa, maior? chalé, cabana.
Só para turma se situar, quais os tamanhos, assim, maior, porque eu sei que tem andares também, você pode fazer vários andares, qual o tamanho maior que você já fez e o menor? Ó, agora a gente está atualmente com uma das maiores casas que a gente já fez, que são 120 metros quadrados, de um piso só, de piso térreo. Então são 2 containers de 40 pés em L, ligados a outros 2 containers de 40 pés. Então 120 metros quadrados. Mas a gente já fez obra de 150 metros quadrados de casa com 2 pavimentos, com escada interna passando pelos containers, com um container na vertical. Tem isso daí lá no Instagram também para vocês poderem dar uma olhada. Container vertical. O maior projeto que a gente fez até hoje é um centro comercial que fica em Rio das Pedras. Então chama Rio Garden Mall. É um parceiraço nosso, ficou linda a obra dele. E lá ele montou uma estrutura com esses 27 containers, onde você tem loja de salão de beleza, você tem uma pastelaria, você tem um restaurante, você tem uma loja de roupas esportivas. Um centro comercial. Um centro Rio de Janeiro? comercial. Não, Rio das Pedras, Onde aqui ao lado de Piracicaba. Tá. É divisa com Piracicaba. E é uma região onde o pessoal passeia muito faz mountain bike e tudo mais, ali tem trilhas. Então acabou virando um point ali Ponto dessas turístico. pessoas. Parada. Uma parada. E ele montou depois ao lado, que a gente também tem container, um centro esportivo com quadras de beach tênis. Então são os 2 projetos ali linkados. Ficou muito bacana assim, o resultado. E em termos de quantidade de metros quadrados, ele é o maior de todos que a gente fez até hoje. E foi assim, um case maravilhoso. Imagina chegando 27 containers, montando cidade. uma estrutura com guindaste, foi muito legal. E os menores, assim, a gente consegue ali, a partir de um container de 20 pés, que é 15 metros quadrados, a gente ainda consegue até cortar ele eventualmente. A gente fez projetos de metade disso, que seria, sei lá, 7,5 metros quadrados. Então, disso até 27 dá mais de 600 metros quadrados, né, de construção ali. Então, E desses projetos todos, o que você achou mais desafiador ou inusitado? Ou um projeto que parecia que não ia rolar e vocês abraçaram a ideia? Olha, esse eu colocaria como um dos mais desafiadores Certo. por conta da montagem, né? Então exige colocar inteligência, mas assim, programação de sequência de entregas, acoplamentos, porque você acaba em um bloco de 27 containers, você tem vários pontos onde um container está ligado ao outro, às vezes uma hidráulica que está passando próxima. Então, assim, essa montagem é grande. A gente fez um outro centro comercial também em Guarulhos, que chama Vila Lego, que é muito bacana, muito bonito também, e que tem esse mesmo característica de vários negócios, hamburgueria, loja de itens para celular, enfim, uma infinidade de opções, que também, e esse foram até mais pavimentos, né? Esse 27 containers eram 2 pavimentos apenas. Esse do Vila Lego, se eu não me engano, são 3 ou 4 pavimentos montados também de uma forma muito legal, os containers coloridos, é bem bacana. Então, acho que foram pontos bem desafiadores, assim, nesse sentido, até porque a gente faz uma simulação, antes da entrega a gente faz uma simulação sempre na fábrica. Então, a gente quer enxergar exatamente como os containers vão ficar. Então, tem esse desafio também, de testar isso, de ver como que os containers vão se comportar juntos lá na fábrica. Então a gente ergue o container, põe ele que nem eu falei lá da escada, que ele é na vertical. Então a gente coloca isso na fábrica, enxerga como que vai ficar. E acho que esses são os maiores desafios, assim, em termos de quantidade. Agora, em termos de tempo, a gente fez uma loja, por exemplo, para um açougue do Netão Bom Bife, né? Que é um açougue que tem ganhado, uma marca, né? Que tem ganhado bastante relevância hoje no mercado. A gente fez uma loja para a Riviera em pouco mais de 30 dias. Que ele tinha uns períodos Inaugurar essa temporada. para inaugurar antes do final do ano. E, enfim, e aí foi meio que um tempo recorde que a gente conseguiu também fazer, entregar. A loja ficou linda e tá funcionando lá. E ele ficou muito grato por isso, porque era um período que ele não poderia... Assim, estaria tudo bem se ele inaugurasse depois? Sim, mas certamente o investimento que ele fez na loja ia demorar um pouquinho mais para retornar, porque, final do ano lá na Riviera de São Lourenço é uma das melhores épocas. E aí conseguimos entregar, ele conseguiu inaugurar a loja em tempo e deu tudo certo. Mas a loja ficou fixa? E essa é uma loja fixa lá. Ele tá com quantas? Netão, em container são duas franquias. Uma em Aldeia da Serra, que foi a primeira,
E hoje lá eles estão também com, não só com açougue, mas vão inaugurar agora em breve uma hamburgueria. O Luiz, não é? Não é dele? Isso, eles têm uma aqui, mas ela é de alvenaria normal. Mas Muito parecido com o Fontana. não, é parecido. Eles Construção querem, no layout. eles querem montar, né, a mesma identidade, até por ser franquia, eles querem ter esse padrão. Mas em container são essas duas, então Riviera de São Lourenço e aqui em Aldeia da Serra. Mas ele tá espalhado pelo Brasil todo, tem loja hoje, se eu não me engano, ele é a 4ª maior rede de hamburgueria hoje no Ele é país. Sorocabano ou não? Ele é de Santos, coincidentemente de Santos. Ele mora lá. Um dos slogans... Não, ele é de lá mesmo. E um dos slogans dele é Made in Santos, porque ele nasceu lá como uma operação inicial de açougue tradicional, e aí depois foi para esse lado de um açougue mais diferencial. boutique O cara de carne. nasceu como um açougue e virou uma hamburgueria. Ele primeiro virou uma boutique de carnes, né? Então carnes Ele mais evoluiu nobres. a forma de vender carne, né? Exatamente. Valorizando o mesmo produto. E ele foi assim, cuidar do gado, porque daí ele a compra dele não é qualquer produto, não é qualquer carne. Ele Foi lá na origem. Selecionou na origem e aí criou esse açougue, que é uma boutique de carnes. Hoje, da boutique, ele abriu a hamburgueria, que hoje já se espalhou bastante, e o terceiro investimento dele, ele hoje tem uma parrilha lá em Santos. Então é um restaurante mesmo, à la carte, com os cortes nobres e tudo mais. E assim, é uma delícia, vale a pena conhecer. Cara, bom pra trazer pra podcast. É uma evolução absurda do negócio, né? Ainda mais quando a gente pensa no açougue tradicional da nossa infância, é outro nível. E as pessoas ficam bitoladas achando que, Então, né, e aí mudar, eu vou perder, eu não vou agregar. já tá indo tão bem para onde eu vou. E aí que eu queria também emendar uma pergunta. Por quê? Eu sinto assim, você é um empresário muito positivo e você tá sempre nessa questão do otimismo, do vai dar certo. Você arrisca, né, essa questão de você ter se juntado a Silvia, o Eric e o Edson. Não é algo que poderia, certeza que ia dar certo, né? Uma coisa diferente, colocar um cinema dentro de um container e todo mundo investindo. Contudo, a gente vê um perfil de empresariado muito num perfil de lamúria, de reclamar de mercado, reclama que o negócio não tá andando, reclama de equipe e tudo mais. Eu queria que você também falasse sobre isso, por conta até de você frequentar alguns grupos de negócios, né? Você está num negócio muito inovador com pouca concorrência. Mas você se inova para você acompanhar tendências. Como que você enxerga essa questão do empresário que hoje tem reclamado bastante da economia e falta se movimentar, versus o que você se movimenta e não reclama diante de vários perrengues também que você deve passar de financeiro, gestão de pessoas, retenção e tudo mais. Sim. Eu costumo falar que os desafios a gente tem que guardar pra gente e arregaçar as mangas e trabalhar. Ninguém vai resolver os problemas pra gente, né? E ficar culpando o universo, o governo, essas coisas, também não vai resolver nada. Isso. Então, minha esposa tem estudado aí, tá fazendo agora faculdade de psicologia, já fez psicanálise. Então, eu acho que o problema, quando a gente tem que canalizar para esse tipo de sessão, quando você tá ali individualmente e trabalhar isso. Mas eu acho que a gente já vive num mundo tão competitivo, tão acirrado, que se eu sentasse aqui para ficar reclamando dos problemas de como a carga tributária é alta, ou o funcionário que faltou, ou o produto que não chegou e estava programado para chegar, eu acho que assim, não teria muito valor no nosso papo aqui, ou em qualquer lugar que a gente vá. E a gente senta com pessoas que são assim, parece que a energia do lugar vai para baixo, você sai de lá falando, nossa, mas parece que tá tão ruim assim, desse jeito que a pessoa tá falando, você sai até negativo, pessimista, enfim, eu acho que isso não leva para lugar nenhum. Eu sim sou um otimista sei lá, de nascença, desde sempre. Eu acho que a gente gasta a mesma energia para pensar positivo ou negativo. Então eu procuro canalizar a minha pro positivo e espero que as pessoas que estejam ao meu redor, quando possível, sejam contagiadas por esse espírito, enfim. E eu acho que a gente acaba tendo uma lei de atração também. E aí quando a gente pensa assim, as outras pessoas vão junto e as coisas acabam dando certo. A gente muitas vezes nem sabe por quê. E aí acho que me leva a falar de como foi a criação desse projeto, né? Que foi o Cinema Container, que despretensiosamente saiu de um papo. A gente estava numa roda de networking lá no Master, e aí existia um espaço para que as pessoas pudessem se apresentar e cada uma falar do seu negócio, né? E aí eu acho que é a hora de você não ser interesseiro e pensar só em falar do que você faz ou de
como as pessoas podem comprar de você e tudo mais, mas de tentar entender o que o outro faz, né? E como talvez eu possa entender o que ele faz para eu poder indicar ele de uma forma genuína. Não adianta eu sair, eu não sou propagandista, né? Para ficar fazendo cabo eleitoral de empresa de alguém. Não, mas para você de fato tentar conectar. Eu acho que o principal é isso, a gente conseguir reduzir o espaço. Alguém vai precisar comprar de alguém. Então, se a gente puder referenciar ou puder encurtar esse caminho para que as pessoas que a gente sabe que vão ser íntegra, ser honesta e procurar atender a pessoa da melhor forma, eu acho que esse é o caminho da indicação. E ali, num papo com o Edson da Star City, ele comentando sobre a empresa dele, que ele faz poltronas de cinema e tudo mais, eu falei, cara, Edson, onde que você mostra o teu produto, né, para as pessoas? Porque, pô, você tá me falando, você me mostrou pra gente aqui um vídeo super bacana das poltronas, pareceu confortável pra caramba, mas até eu conhecer o produto, eu ver o produto, ele falou, cara, eu tenho algumas lá na minha fábrica ali, no meu showroom, mas assim, a gente não tem em muitos outros lugares. Às vezes é uma parceria pontual ali com uma loja, com alguma coisa. Eu falei, pô, legal. Eu falei, você teria interesse em expor o teu produto lá na minha empresa? Porque eu posso montar um ambiente, a gente tem essa prática de montar container de showroom, né? A minha recepção ali, a minha sala de reunião, ela é um container, a minha sala de descansos, ela é um container. Então a gente tem o meu vestiário, o meu refeitório, é tudo em container, pra gente mostrar que a gente consome o nosso produto mesmo. E também tem o produto de parceiros ali para ver a utilização. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, cara, se eu montasse um ambiente lá, você acharia interessante deixar o teu produto lá pra expor? Ele falou, cara, vamos conversar mais sobre isso, eu tenho interesse sim. E daquela reunião ali do Master foi essa primeira semente que foi plantada, depois a gente foi uma ou 2 semanas depois pro happy hour de encerramento do ano, que foi em dezembro, lá no Jack Pub, e lá no happy hour essa ideia preliminar aí tinha surgido, a gente voltou a falar sobre ela, o Eric estava próximo, e aí o Eric perguntou, pô, mas você já tem alguém para essa ideia na parte de audiovisual, na parte de automação? Ele falou, não. Aí ele falou, pô, eu toparia entrar e ajudar vocês com essa parte. Eu falei, cara, eu e nem o Edson, pelo que nós estamos conversando, a gente não entende nada disso. Então você que é um especialista, vambora. Você topa? Topo, tô dentro. E depois ali mais uns 20 minutos, seria a primeira pessoa a gente procurar, acabou sendo a última a entrar, que é quem ia desenhar e colocar no papel todas essas ideias que a gente estava falando. É o projeto. E aí é o projeto arquitetônico, que foi a Silvia, né, da Elaio Arquitetura, que veio e justamente para brilhantar tudo isso que a gente estava falando ali, 3 homens iam fazer talvez de qualquer jeito, então veio uma mulher para poder pôr as rédeas no negócio e deixar assim. A gente ficou muito contente com o resultado final, né? A gente acabou de sair de uma exposição na Expo de Concrete, que é uma exposição de construção civil, de construção, na verdade, de maneira geral aqui da região de Sorocaba. E Ganharam 2 prêmios. ganhamos 2 prêmios, um de inovação em produto, Sim. né? Por ser um cinema em container, e o outro de melhor experiência pro visitante. Que acho que está muito ligado a isso, né? Que a gente estava falando, de você ter os ouvidos e olhar para as dores do cliente. Então, o que a pessoa quer? Ela quer ser bem recebida, ela quer ter um bom momento quando ela está ali visitando o seu stand, enfim. Mas só para finalizar a história, foi isso. Então, surgiu o papo inicial todo foi ali no Master, e ele pôde permitir com que 4 pessoas que não se conheciam a fundo, que ainda estavam ali só nessa ambiência, nesse Tateando local, para networking, né? Mas... exato, cada um ali buscando a melhor forma de se conectar com outras pessoas, e aí conseguiram se juntar e fazer um projeto de novo, que eu acho que, sou suspeito para falar, mas acho que ficou muito, o resultado final desse encontro das 4 empresas foi muito bacana. Sim. E o produto final é muito elegante, né? É muito... Tecnológico. É tecnológico, mas é algo que, como a grande maioria não tem no seu dia a dia convencional, uma experiência como aquela, gera esse encantamento, que é isso que talvez não vão ser os 100 membros que vão comprar um cinema container, mas o hub que isso leva para os relacionamentos que desdobra, né, com outras pessoas e novas ideias, é o que pode surgir, novos clientes, novos projetos. Então, eu também fiquei muito encantada quando a gente visitou a feira.
Eu percebi as pessoas comentando assim, do tipo, nossa, mas quem será que começou com essa ideia? Eu jamais pensaria em colocar um cinema dentro de um container, porque existe muita dúvida sobre temperatura, sobre áudio, né, do que o container suporta. Também essa seria uma pergunta, né? O que o container suporta? Porque a gente sabe desse transporte no mar, Sim. para tudo chegar intacto, mas pensando num cinema, né? Vocês foram ousados, mas você estava seguro que dava. O ponto principal ali, né, qual método que a gente usou do construtivo, que foi construir em container, então assim, isso eu tinha a segurança de que funcionaria. E aí foi mais uma questão da gente elaborar a ideia, os 4 juntos, para buscar o melhor de cada produto. Então, na parte de som, então, o que é o melhor que a gente tem disponível para ter uma boa acústica? E aí, do ponto de vista construtivo, eu vou trazer o melhor isolamento termoacústico que eu posso trazer para dentro do container, por exemplo, que é a lã de rocha, para me permitir isso, que você consiga ouvir muito bem dentro, mas que as pessoas de fora não fiquem um barulho incomodando quem esteja fora. Porque daí a gente vai para a utilização disso, né? Que foi o que a gente pensou. Então, o principal no início foi quem que seria o possível cliente ou uma pessoa que usaria um cinema container? Então, às vezes é a pessoa que já construiu a casa dela e não gastou, investiu o dinheiro naquele momento ou aquele espaço que ela gostaria para criar um ambiente ali onde a família vai sentar no final de semana e vai ficar, por 3 horas assistindo um filme lá, que tem que ser um espaço confortável e que muitas vezes você não pode estar no meio da casa. Então foi mais ou menos nesse sentido que a gente pensou. Obviamente que existem variedade de tamanhos que você pode construir, você tem um terreno maior, isso daí te permite ter um ambiente maior ali, a gente até fez opções de tamanho, desde 15 metros quadrados até 60 metros quadrados, que a gente entende que seriam espaços bem bacanas e úteis para as pessoas, ou às vezes até pensando numa chácara, numa fazenda, onde sim, espaço vai te sobrar, e aí você consegue levar algo pronto, que pode ser um cinema, né, um home theater, pode ser uma sala de jogos para as crianças terem um ambiente ali, de novo, hoje cada vez mais conectado, então o videogame, acho que quase todas as casas hoje em dia as pessoas querem ter um videogame e tal, então pode ser ali um espaço onde você assista um filme, joga um videogame, maratone uma série, Sim. veja um jogo de futebol com os amigos, enfim. Então foi nesse uso. Mas a construção e todo o projeto ele foi muito pensado nisso, assim, em como a gente conseguiria trazer o melhor conforto. Então, buscando isolamento térmico, então fazendo uma pintura com uma tinta que é PU, que é uma tinta mais resistente, que ela vai te ajudar no sentido da durabilidade e de menos manutenção para o projeto. Então, cada passo, a disposição mesmo dos ambientes, para que não fique... Quando as pessoas olham de fora, às vezes você não tem a exata noção de como é dentro, né, do projeto. E você vê a chapa fora, te leva às vezes a pensar, putz, ali dentro eu vou entrar e é quente. E era muito legal essa contradição, porque durante a feira estavam dias quentes. Então as pessoas chegavam com calor e entravam no cinema e falavam, cara, aqui tá muito gostoso, eu quero ficar aqui. Fresquinho, né? Tinha cadeira de massagem, o pessoal sentava, não queria sair mais, enfim. Então, tudo isso justamente pensando na melhor experiência ali. Que legal. E hoje, aí, querendo ou não, essa ideia se desdobrou e vocês estão indo para a próxima feira. Com o mesmo projeto, com mais 2 extras. Na verdade, a gente está levando o mesmo projeto para essa feira em São Paulo, que é a Expo Construção Offsite. A gente já participa delas. Essa vai ser nossa quarta edição. A Compass sempre esteve ali. Sempre esteve ali, que é uma feira muito voltada para essa área da construção industrializada. Lá no Sambódromo ainda. Isso. No AMB, né? Ela acontece no Sambódromo do AMB. Ah, no aberto mesmo? No aberto. Já que é offsite, né? Já que é offsite, exatamente. Então, assim, ela não é numa feira tradicional como no Expo São Paulo, no Center Norte, que são galpões, né? Ali é numa área aberta, então todo mundo leva os seus projetos e aí são todos os stands montados em 48, 72 horas, então já o desafio começa aí. Então não tem como você construir lá, é uma obra offsite, de fato. E a gente já participa há alguns anos, então esse ano, quando a gente estava lá em dezembro, na concepção do projeto, eu já tinha na cabeça de levar esse produto, esse projeto, o Cinema Container, e só que lá o nosso espaço ele é maior, então além do Cinema Container, nós estamos levando um chalé também. Um chalé container de 15 metros quadrados. E no meio de tudo isso vai ter um painel de LED 3D mostrando um pouco dos projetos que a gente já executou, das possibilidades.
E os meus 3 amigos e parceiros hoje estarão lá comigo na feira, mostrando o produto deles, enfim. Que dia que é? Dia 3 a 6 de junho agora, então já semana que vem. Sim. Ontem iniciou a nossa montagem, hoje, graças a Deus, já finalizaremos tudo. E das 13 horas, né, da 1 da tarde até as 20, até as 8 da noite, ali no Sambódromo do AMB. Então todo mundo que estiver nos ouvindo aí tá convidado para ir lá, passar, legal. tomar um café com a gente, conhecer um pouquinho mais do projeto e falar sobre esse mundo de construção É industrializada. gratuita a entrada. Entrada gratuita, só precisa fazer um cadastro no site. Depois, se vocês quiserem, podem Coloca, colocar claro. na legenda do vídeo. E aí a gente, vai ser um prazer receber. Eu acredito que, se Deus quiser, alguém Master estaremos lá, sem prestigiando. dúvida. A Sim. gente fica muito feliz. Já nessa feira da Expo de Concrete, já tivemos uma sessão de cinema só como Masters. Então foi muito bonito, foi Sim. muito legal ter vocês lá. E, enfim, Então, isso. aí nessa linha tem um ponto também que eu quero abordar, que é sobre a solidão do empresário. E aí, grupos de negócios surgem também com esse intuito. Alguns grupos de negócios que a gente acompanha, e eu tenho empresa só há 5 anos, eu vim do corporativo. Mas o Sr. Jefferson já está aí na 3ª década, indo para a 4ª. De idade, 4ª de idade, 3ª de empresa. Quarta não, vindo pra quinta. Você está bem experiente no caso. É. E aí eu penso isso, quando a gente fala com alguns donos de indústrias, até, né, pessoas que têm 500 colaboradores e tal, ele tem uma equipe, às vezes dos CEOs, dos diretores e tal, mas existe uma solidão sobre tomada de decisões, né? E os grupos de negócios, alguns surgiram realmente para compra e venda, né? Essa apresentação é colocar dados em vírgulas e casas decimais ali. E o Master Business, ele nasceu para conectar gente que, sim, vão chegar a fazer negócios, mas é sobre esse aprendizado, é complementar nossas universidades, é complementar o empreender. E essa solidão é algo que Rogério também já sentiu e você sente que você busca também em grupos esse tipo de informação, troca? Sim, eu acho que essa jornada do empresário, qualquer lugar que ele esteja, ela é solitária. Porque, como você falou, muitas vezes a decisão, ela vai sair ali do diretor principal ou do CEO e tudo mais. E ainda que no meu caso, por exemplo, que é uma empresa familiar, né, que somos em 2, né, eu e meu pai, mas ainda assim, ele fica em Santos, lá no escritório em Santos, eu fico aqui na fábrica. Então, sim, é uma jornada solitária. O que a gente vê muito é que os problemas, eles se repetem. Eles não são problemas muito diferentes na sua essência. Então, as empresas, elas têm os seus departamentos. Então, você tem marketing, você tem venda, você tem RH, você tem produção em alguns lugares, você tem compras, enfim. E isso é comum para todos. Então, uma empresa que faz automação, ela vai ter esses segmentos dentro da sua empresa. Uma empresa que presta consultoria, ela vai ter que ter uma estrutura como essa. Muitas vezes começa, né, só com consultor, enxuta, só com uma pessoa, mas à medida com que ela vai crescendo, ela vai buscando ampliar isso, ou trazer pessoas de fora para ajudar, seja buscando uma contabilidade, alguma outra coisa assim, para complementar. Então, no final do dia, quando a gente senta numa mesa para conversar sobre os desafios, é isso. É trocar Muito similar. muito. E a gente pega o Jefferson, por exemplo, que tem um pouco mais de tempo de empresa do que a gente, ele já vai ter talvez passado por problemas que a gente está passando agora. Talvez a gente, como empresário, como empresa, tenha um pouco mais de tempo do que a empresa da Nádia. Talvez eu já tenha enfrentado alguma dificuldade que você está passando por agora. Ou não tem nada a ver com o tempo, os desafios eles surgem. Você já pode ter enfrentado os desafios independente do tempo de empresa, que às vezes nós ainda não chegamos. Passamos. Ser muito mais evoluída, por exemplo, do ponto de vista de comunicação e marketing do que talvez nós aqui. E aí você pode contribuir, seja através de uma prestação de serviço, né, uma consultoria, uma assessoria, ou não, seja numa dica. Num bate-papo informal ali, né? Que pode surgir um insight que você fala, caramba, eu tava tão com dificuldade nisso e percebi que, cara, era só ter virado o celular e começado a fazer conteúdo, porque isso vai me aproximar mais do meu cliente, vai transformar em venda, em visibilidade. Caramba, olha só, a Nádia conseguiu com isso me ajudar. E às vezes a gente nem imagina o quanto bem a gente pode fazer para alguém que tá na roda
E quando a gente fala de um problema que a gente tá, e às vezes a pessoa fala, caramba, eu também tô. Sim. Talvez a gente traz também essa sensação pra ela. Porra, não é só lá na minha empresa que eu tenho problema de mão de obra. Todo mundo tem. Porque a gente tá falando de ser humano, então todo ser humano vai ter ali as suas necessidades. Mas, pô, o legal não é o problema, não vamos focar no problema. Mas se isso é um dado já dado, Já comum? já comum, vamos procurar a solução. Então, não, a gente tem lá no Instituto Elevar uma forma de capacitação de mão de obra que vai entrar no mercado de trabalho. E que o Jefferson já tá usando. Porra, legal. Se ele tá usando lá e tá dando certo, pô, por que eu não vou, de repente, abrir o meu olho pra também ir por esse caminho? A gente tem uma outra equipe lá que faz oratória, de capacitação de oratória. Então, pô, eu tô chegando a essa dificuldade, às vezes, na minha equipe de vendas. Ela tem que melhorar a oratória. Pô, eu já tenho ali uma pessoa capacitada que pode me auxiliar e não fazer com que eu trilhe esse caminho sozinho. Vai ser muito mais penoso, muito mais difícil. E gastar mais tempo, né? Mas para isso você precisa estar envolvido com pessoas. Disponível, né? Disponível, envolvido. É como se fosse indicação. Sim. Quando você indica alguém para alguém, um empresário para outro empresário para prestar um serviço, algo parecido e dar certo, pô, você tem como agradecer esse cara, a gratidão, né? Isso acontece sempre. Uhum. E estar presente com outros empresários e você escutar, né? Se permitir a não ficar prestando atenção em outra coisa, e ali pode ser que tenha uma dica valiosa que você possa, poxa, eu nunca pensei dessa forma, talvez se eu implantar vai fazer uma diferença. Então isso é exemplar, a gente deveria seguir como regra, né? Sim. No passo a passo diário nosso, e a gente segue. Fica a dica para quem não segue. Procura o Master, tá aberto lá para tomar um café com a gente. Vocês têm, eu ia falar só sobre os próprios fóruns, né? Que são, na verdade, excelentes oportunidades de, assim, de você... Eu acho que, primeiro de tudo, o ponto que é mais importante, você tirar a bunda da cadeira. Então, por quê? Porque a gente já vive nesse ambiente solitário, enfurnado dentro do nosso negócio. Não sai do operacional. Não sai do operacional. E, às vezes, não é o tempo de sentada na cadeira que você tá lá que vai vir uma ideia inovadora. Muito provavelmente não. Essa ideia não é inventar a roda, mas às vezes é trazer algo que você viu na rua de um outro empresário. Você falar, pô, meu negócio que não tem nada a ver com o da Nádia, mas essa ideia é bacana. Então, o fórum, ele acho que te permite isso, né? Você vai conhecer, primeiro de tudo, você vai conhecer uma operação que você não conhece, de uma forma que você não conhece. Você vai lá na Copenhague, você vai como cliente, você vai sentar na mesa, ser atendido, você não sabe da história, você não sabe da estrutura, você não sabe da equipe. E aí, quando você vai, você fica sabendo de tudo isso. Sim. E dos desafios. Sim. Então, essa possibilidade do fórum, eu acho que é uma coisa muito bacana e até independente do fórum, né? Eu recebi você lá na Compass, a gente ficou batendo, acho que um papo de umas 3 horas. Nossa, como vocês têm assunto, né, Jefferson? Mas foi muito legal, porque assim, ele não foi lá pra me vender o uniforme, eu já tinha fechado com ele, independente da visita. Mas a gente foi, e assim, foi um papo sobre isso, sobre desafios, sobre quais são as dificuldades, trajetória. Os empresários precisam entender, é uma dica que eu quero dividir com você, empresário, não importa o tamanho que você é. Você precisa estar disponível sempre para visitar outros empresários, principalmente quando você tem a oportunidade e é muito bem recebido, que é o seu caso lá. Lá você não distingue ninguém, recebe todo mundo, e eu já mandei muitos empresários lá. Você recebeu todos bem, todos elogiaram isso. E quando você se permite a visitar alguém e entender a história daquela pessoa, você cria um vínculo de relacionamento tão grande com a empresa e com a pessoa, e na primeira oportunidade que você tem, num meio que você não, que essa pessoa não está, mas que você possa indicar essa pessoa, você vai estar amparado para poder indicar, você vai ser congruente com aquilo, porque você pôde experimentar toda a empresa da pessoa, que é o meu caso. Hoje, eu sei explicar para qualquer pessoa como funciona um container. Só pelo pouco da experiência que eu estive lá e vi, e pelo que eu conversei com você, né? Aquela hora que eu falei para você que não precisa de fundação, né? Quantos metros quadrados tem, quanto custa um metro quadrado. Sim. Então tem pessoas que hoje não sabem, e aí numa dica que eu dou, a pessoa pode pegar e falar, não, então eu vou procurar ele que eu quero fechar com ele. Fora que isso cria um vínculo mais forte de indicação. Só que precisa se permitir fazer isso, né? Sim. Ir lá, e visitar, e conhecer. Como que eu vou indicar alguém de comunicação, que nem você é uma extraordinária,
comunicadora, se eu não conheço, se eu não acompanho a sua trajetória, se eu não sigo você nas redes sociais, então fica a dica também, seguir nas redes sociais é muito importante, e daí você vai ver lá, né, como As entregas? eu vendo muito pelo Instagram e tal, porque a gente fica mostrando os uniformes, aí a pessoa vai olhar e vai, pô, você tem credibilidade, vamos comprar com ele. Sim. Então é isso, é uma dica que vocês deveriam seguir, que é sempre poder visitar. Eu acredito que o segredo do sucesso, um dos segredos que eu vou te perguntar, mas vou até dividir, é o relacionamento. Sim. Quanto maior o número de pessoas que você conhece e convive, maior é a chance de você vender o seu produto. Não só para aquela pessoa, mas para outras pessoas. E aí vai uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Na sua visão, qual é o maior segredo de sucesso que você vê dentro da essência sua, dentro da sua empresa? Então, eu compartilho com você disso, de que eu acho que a gente tem que se permitir, né, conhecer as pessoas. E eu acho que um dos segredos do nosso sucesso é a transparência e a forma como a gente trata o cliente. Que é uma das coisas que eu trouxe um pouco mais cedo aqui, quando a gente estava falando sobre construção, e é de você entender que muitas vezes aquilo que você está entregando para ele é extremamente necessário, seja para uma infraestrutura de uma obra, ele vai precisar daquilo para os colaboradores, seja porque ele vai montar a loja ou a casa dele. Então, quando você entrega com respeito, você não promete coisas que você não pode fazer dentro do prazo e dentro do custo, eu acho que, cara, você É imbatível. não tem como dar errado. E e o trabalho de vocês mexe com o sonho da pessoa, né? Sim, É. E uma frustração que pode ser gigantesca, precisa ser muito redondinha essa entrega, né? exatamente. E como eu falei, assim, coisas acontecem dentro do percurso, sem dúvida, coisas podem acontecer. Mas o que acho que muda e faz com que você enxergue valor é como a gente lida com isso. Então, eu vou estar do lado do meu cliente até o final, cara. E até depois do final, que é o pós-obra. Então, se ele me apontar que teve um problema construtivo e que ele precisa da minha ajuda para resolver, eu estou à disposição dele. Depois de meses. Depois de meses, depois de ano. Por quê? Porque eu acredito muito no nosso método construtivo. Então, o que cabe a ele, ele não vai ter problema. Ele pode ter problema por interferências, depois ele foi fazer uma ampliação e aí ele teve. E aí são questões que eu posso ajudá-lo quando ele tiver dúvidas e tudo mais. Mas não sobre o método construtivo. Eu não posso deixar ele desamparado. Porque. E às vezes a gente vê isso, né? Acontecendo em Entrega e obras, larga. entrega e larga, né? Normalmente, se você entregou uma obra, a pessoa já não tá nem mais aqui. O empreiteiro já pode ter saído. Então, eu acho que é isso. E o que você estava comentando também, das pessoas se permitirem e de saírem do seu ambiente ali, eu acho que é muito legal. A gente, lá nas reuniões do Master, né, por exemplo, eu pude conhecer a Nádia e na condução dela das reuniões, eu vi a profissional que ela era e eu trouxe ela para fazer uma palestra para o meu time no final do ano. Então, se eu não tivesse lá, talvez eu não tivesse feito reunião de final do ano, talvez eu não tivesse feito essa capacitação com o meu time, porque eu não tinha ninguém para levar. Eu ia ter que procurar no mercado e eu não conhecia até aquele momento uma pessoa capacitada, treinada para falar com o time. Então, e isso foi muito legal, porque é uma injeção que a gente dá de ânimo, de inspiração também. Que a gente vê que não é que a gente está falando de algo impossível. Não, ela, sem conhecer de container, ela foi lá e deu uma aula pro meu time. Então, aí acho que entra essa questão de, certamente eu não teria essa ideia, ou não teria encontrado a Nádia lá de dentro do meu escritório, sei lá, só fuçando no Instagram, seria muito difícil, né? De novo, uma coincidência muito grande que o algoritmo tivesse me mostrado ela exatamente aquilo que eu queria naquele momento. Mas por eu ter tomado a iniciativa e estar aberto a essas possibilidades de estar num grupo, de estar procurando conhecer pessoas, empresários, eu consegui, né? Consegui fazer uma reunião certamente muitas vezes melhor do que se eu tivesse ido lá na frente e ficado batendo nas mesmas teclas que no dia a dia eu já faço. Não teria sido tão importante. Então, tem um ponto aqui bem importante que vocês dois colocaram, sendo o segredo de sucesso, a questão do relacionamento. Estamos sempre falando de pessoas. Não é sobre o produto incrível, né? É sobre como vocês tratam um ao outro, ao cliente, fornecedores e colaboradores.
Quando a gente fala sobre o seu uniforme tem que ser de excelência, o container tem que ter um método construtivo confiável e tal, a gente está falando de uma ética empresarial, sobre cumprir os combinados. Não tem como uma ética empresarial chegar em um patamar ou um platô confiável se você não for um profissional ético, um empresário ético. Então, eu acho que a gente também tem um ponto aqui, quando a gente está no Master e a gente vai fazendo os filtros, né, de quem está chegando, dos convidados que se tornam membros e tal, o quanto a gente consegue, nas nossas posturas éticas, nos conectar com gente da mesma vibração, com a mesma conduta perante vida. Por quê? Porque a gente já teve, durante a nossa vida, comprar algo que não teve troca, que quebrou e Ou que nem chegou. nem chegou e ninguém também nos deu atenção. Então eu percebo isso assim, eu tô no Master faz 1 ano e meio, o Jefferson há 8, você há 1, né? E ao me tornar sócia, né, deles 3, eu percebo isso também. A gente normalmente se conecta com valores pessoais, é relacionamento. Depois vem a empresa. O CPF tem um peso absurdo antes do CNPJ. A gente faz construção de marca, a nossa marca está à venda, né? Daqui a uns anos, se a gente quiser repassar, tá tudo bem. Mas as relações, elas têm uma ética que é pessoal. E quando vocês falam relacionamento, eu acho que é isso, criar confiabilidade sobre entregar sonho ou entregar soluções, só que de uma forma muito transparente e honesta. Esse tem sido um ponto que eu percebo no dia a dia, assim, das coisas que a gente compra, dos serviços que a gente contrata. Existe uma seleção natural de exclusão de alguns profissionais não éticos ou que não entregam de uma forma redonda. Mas tem alguns que se mantêm, né? Então eu queria colocar essa pergunta para vocês do ponto de vista de vocês. Como que vocês também, até para a gente finalizar esse Podmaster, falando um pouco do conduta de empresário. Porque eu percebo vocês dois também como empresários que vocês colocam muito coração. Não é sobre linha de produção, entrega e vamos dando vazão. Então eu queria ouvir vocês também sobre esse ponto. Eu acho que é importantíssimo, de novo, né? No final do dia, quem paga as nossas contas são os nossos clientes, né? Se a gente não tem cliente, a gente não tem empresa e a gente não tem vida, né? Pessoal, profissional, enfim. Então, é meio que colocar o cliente no centro de tudo, né? Então, entender o que ele precisa para você atender ele da melhor forma. E o cara, o cliente, ele não vai buscar, talvez ele compre de empresas que não são éticas, que não entreguem, que de repente façam coisas que você não vai sustentar isso ao longo prazo. Mas como você falou, né? Essas empresas ainda vão estar no mercado. Sim. Então, eu acho que são pequenos combinados que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Então, o Jefferson comentou mais cedo que, pô, ele indicou e algumas pessoas do círculo dele, de convívio, foram lá até a empresa e eu dei uma atenção. Mas é isso, se eu puder ser o melhor anfitrião para essas pessoas que estão lá, eu vou procurar ser. Porque esse é o meu trabalho, esse é o meu negócio. E, além de tudo, com os meus princípios. Então, eu sei que quando ele foi e falou para alguém para ir lá me visitar, ele esperava isso de mim, sabe? Então, assim, é meio que esse combinado que eu não fiz uma conversa Prévia. Eu não tenho comissão que eu vou pagar pra ele, não tem nada disso, mas eu acho que é um respeito por falar assim, cara, eu não posso desmarcar com esse cara que agendou pra vir aqui, que ele me indicou, porque às vezes é isso, o cara não vai nem comprar, mas ele vai lá conhecer, e se você não tiver aberto pra que as pessoas te conheçam a sua empresa, como que você vai vender? Vai ficar muito mais difícil. Então, eu nunca tenho essa preocupação de vender para esse cara que tá lá. A questão dele comprar ou não pode ser uma consequência, e no meu caso pode levar anos. Porque às vezes ele não tá precisando de um container, não é algo que você passa na rua e fala, opa, hoje eu vou comprar um container. Certeza. Então não dá pra você ver no outdoor e ter essa vontade como talvez de ir almoçar lá na Edinha. Exatamente, que é todo dia. Não é a mesma coisa. Então, é sobre isso. É sobre receber a pessoa lá com a maior transparência. E às vezes eu já tive que falar, por exemplo, para pessoas, o cara queria construir um galpão em container. E aí eu falei, cara, você tá no lugar errado. Galpão, você não vai fazer com container. Você tem que buscar outros métodos construtivos que vão te ajudar. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho. E não adianta, se ele tá procurando isso e não é dizendo pra ele que eu vou entregar, porque não vou entregar o melhor
melhor produto para ele para isso. Então, eu prefiro ser transparente, cordial, atender e, enfim, mostrar tudo que é o necessário, mas deixando sempre claro até onde a gente pode ir, o que a gente pode entregar. De verdade. Exato. Para mim, a ética é um valor, assim, Inegociável. inegociável. E é um valor cultural. Vem dos nossos pais. Então, se você tem uma base sólida, onde a sua família te treinou para que você cresça com essa ética de poder servir da melhor maneira possível, isso é tudo. Então, meu pai sempre foi um cara ético, minha mãe também. Por mais que eles separaram e tal, né? E hoje muitos brasileiros passam por isso. Eu nunca perdi essa ética de ser e fazer e dar o meu melhor. E o principal disso é eu transparecer para as pessoas a mesma coisa, né? Então, assim, não tem como negociar a ética. Quando alguém vai lá e fala... E eu aprendi isso errando, tá? Eu já tive, inclusive, uma empresa japonesa. Uma vez eu fui visitar uma empresa e... Ele faz isso 10 vezes por dia. E quando eu fui mostrar um produto, eu percebi que eles usavam já um produto. E o produto era muito ruim. E a gente não... E a minha falta de ética foi de denegrir o produto do concorrente na frente de uma pessoa, né, que era o dono. O cara era japonês. E ali ficou uma lição para mim, isso tem uns 15 anos. Ele falou assim: você deveria falar mais do seu produto, não do produto dos outros. Então o conselho que eu te dou é: não fale mal do produto de alguém. Procure falar bem do seu produto. Porque se você fala mal do produto de alguém, você não vai vender aqui. E por isso eu não vou comprar de você. E aquilo serviu de lição para mim, entendeu? Mas eu fazia isso inconsciente, talvez uma jogada, uma estratégia que alguns empresários têm de ficar falando mal da concorrência. Ah, não compra dele porque o produto dele é assim. Compra o meu que o meu produto é melhor. Olha, ele está usando um pior pano, eu estou usando o melhor pano. Aí, a partir daquele momento que eu aprendi, hoje eu trabalho de uma forma totalmente diferente. Eu vou apresento o meu produto. E eu falo diferencial do meu produto para aquele produto sem denegrir aquele produto. Resolvido o meu problema. Mas eu precisei aprender. E isso é uma ética importante que a gente tem que colocar em prática. Porque a Muito gente legal. vê uniforme, você tem de, sei lá, de 50 a 300 reais, ou até mais. Então, e vai ter público para isso, né? Vai. Isso aí. O que às vezes não estava alinhado, e acontece também com a gente isso, às vezes a pessoa que está buscando a sua solução, ela não tem ciência, às vezes, do que ela quer. Ou Nem o que atende. Isso qualquer produto, né? Tanto faz uniforme, container, até... Consultoria de comunicação, Exato. que marketing que ela tem que usar, quais canais que ela deveria ter. Ela não sabe responder. E aí acho que é muito isso, né? Um alinhamento de expectativa e saber que, cara, não é todo mundo que vai comprar um container e vai usar ele para aquele determinado fim, assim como não é todo mundo que vai ter dar o mesmo valor ou ter a percepção de valor para aquele teu produto Tecido. ou serviço, enfim. Muito legal. Bom, a gente vai encerrar. Quero muito convidar todos que conheçam a empresa também, a Compass Containers. Digitalmente, o Rogério tem um website, tem um Instagram, mas também conhecer a fábrica aqui em Sorocaba eu acho uma experiência incrível. Você quer deixar, por favor, o endereço e as redes sociais pra gente ver? Vamos lá. @Compass Containers no Instagram. É a plataforma que a gente mais faz conteúdo e posta coisas. A gente tem também canal no YouTube, Compass Containers, pode buscar lá. Mas os conteúdos, mais que nem eu falei, dos projetos e das casas, das entregas e também um pouquinho do que tem lá na fábrica, a gente sempre tá colocando lá no Instagram. E a gente tá aqui em Sorocaba, na Aparecidinha, então é próximo, dá para o pessoal aqui da região ir conhecer, para aqueles que ainda não foram. Será um prazer. Legal. E tem um website também? Site compass.com.br. compass.com.br. Legal. Tá ótimo. Bom, no Master Business, que é o ponto de encontro, que é por isso que a gente está aqui, é o que nos une também para a gente fazer desse empresariado cada vez com mais qualidade.
é o www.masterbsp.com.br. O nosso Instagram é @masterbsp também. E estão todos sempre convidados. Nossos encontros na Eduz acontecem na última quarta-feira de cada mês. E a gente está sempre muito aberto a receber novos segmentos, novas empresárias e empresários que queiram ampliar conexões e literalmente se abrir para aprender mais e trocar conhecimento e informação, né? Eu queria também colocar um ponto importante para a gente fechar, que é o quanto a gente se abre para essas novidades. Dar um play num podcast sobre um dono de uma empresa de container não precisa ser necessariamente uma busca sobre essa informação. É sobre a história do ser humano e o quanto isso é rico. Ai, minha mão, desculpa. O quanto isso é rico, o quanto a gente aprende. E nossa hora aqui que a gente passou aqui, para mim, foi um grande aprendizado, porque a gente nem pensa em tantas possibilidades que o seu negócio traz para o mercado e para a vida das pessoas. Daria pra gente conversar aqui umas 3, 4 horas. A gente nem gosta, né? Muito top. legal. Gratidão pelo seu tempo. Grato Parabéns você. pela história. pela sua história, pelo seu pai. Leve o nosso abraço a ele. Ele é o percussor disso. Qual o nome dele mesmo? Da continuidade. Washington. Sr. Washington. Senhor, aí, nome forte. Um homem de negócios. Um grande abraço a ele e a toda a equipe da Compass. Legal, eu agradeço novamente o convite. A gente não faz nada sozinho, né? Então, Sim. não só ele, mas toda a equipe nossa lá, eu agradeço eles também estarem junto com a gente nessa batalha no dia a dia. Foi muito legal o papo. Sempre precisarem, pode chamar, à tua disposição. Muito obrigada. Gratidão a todos. Até mais.